Você acha que você vive numa democracia? Na democracia burguesa, eles te dão apenas duas opções. Ou você vota no Lula ou você vota no Flávio Bolsonaro. Você, brasileiro, você acha que você vota em quem você quiser? Não é assim. Ah, Scud, mas eu voto em quem eu quiser no primeiro turno e tal. Beleza, cara, mas você sabe que no final, no segundo turno, vai ser Lula ou Flávio Bolsonaro. Não tem jeito, né? Você sabe disso, sempre foi assim. No começo, a polarização partidária era PSDB e Partido dos Trabalhadores, não era? Sempre foi assim. Agora morreu o PSDB, veio o bolsonarismo. Agora, o Flávio Bolsonaro não é moderado. O Flávio Bolsonaro é o Bolsonaro. É a mesma coisa. Então, você vai ter que decidir entre Flávio Bolsonaro ou Lula. O Lula representa a democracia burguesa, né, enquanto o Flávio Bolsonaro representa a ruptura da ordem democrática através da ditadura militar ou de um golpe. E também não adianta falar, eu voto no fulano no primeiro turno, porque, cara, no final, no segundo turno, nunca na história das eleições brasileiras, um cara desconhecido no primeiro turno, né, foi eleito sem ter capital político, conseguiu vingar no segundo turno. Nunca. É sempre cartas marcadas, sempre foram assim. Sempre foi assim. E em 2026 não vai ser diferente, certo? Quem tem mais capital político é que consegue chegar no segundo turno e vencer as eleições. Do lado da direita, o Centrão, esses partidecos de direita, todos estão fazendo uma disputa. Essas rinhas aí, essas brigas na extrema-direita, que os cirandeiros vendem para você como uma derrota da extrema-direita, isso não é derrota, isso não é briga, isso é disputa de cargo. Eles vão decidir quem vai disputar, quem vai ocupar, quem vai representar, etc. No final, quando chegar no segundo turno, vai todo mundo colar com o Bolsonaro, essa galera da direita, da extrema-direita. A parte do campo da esquerda, a mesma coisa, vai ter esses partidecos comunistas, todo mundo vai votar no primeiro turno em quem quiser, do campo progressista, etc. E no final, toda essa galera, tanto da militância do campo progressista, né, dos partidecos da esquerda, todos vão colar no Lula no final. E você acha que você está votando em quem você quiser? Você não está votando em quem você quer, né? É eles que te dão essas opções. Poucas opções, duas opções. Eu não considero isso democracia. Por quê? Porque, de um lado, você tem um representante da democracia burguesa, do outro lado, você tem um cara da ditadura militar, um golpista. Então, democracia é quando não é permitido candidaturas golpistas ou totalitárias, certo? Isso é democracia. Agora, ditadura é quando sempre a ditadura pode vir, né? É quando sempre o bolsonarismo segue vivo, né? Que representa o golpismo. Pô, o cara é lesa pátria, irmão. Flávio Bolsonaro estava pedindo para bombardear o Brasil. E o cara tá permitido ser candidato a presidente. E todo mundo viu, acabamos de ver, uma tentativa de golpe do pai dele. E o filho está lá de novo. Isso não é democracia. Democracia é quando você combate o fascismo, é quando você combate alguma coisa que está ameaçando a democracia. Isso é uma democracia sólida, certo? E outra coisa, o pleito eleitoral, o desenho eleitoral, não está desenhado oficialmente, né? A gente não chegou ainda nas vias de fato, né? No desenho e ao mesmo tempo já está desenhado. Você tanto que não tem opção que já está desenhado. Por exemplo, eu vi uma matéria do Globo dizendo que o Aldo Rebelo, né, que foi um dia do campo da esquerda, hoje serve o bolsonarismo, ele vai fazer o papel do padre Kelmon, que fez
durante das eleições de 2022, que é atacar os adversários do Lula. E o Aldo Rebelo já estão falando por aí, já está desenhado. O figurante já está desenhado. Olha a gravidade da situação. O cara que vai fazer o papel de figurante, o Aldo Rebelo, que está em último lugar nas eleições, já estão considerando ele como o Padre Kelmon das eleições de 2026, que vai ser polêmico, que vai falar uma porrada de mentira, que vai tentar desestabilizar o Lula, que vai tentar atacar o Lula de todas as formas, né? É isso. Então como é que você fala que, porra, você tem os protagonistas, já desenharam isso, você não escolheu isso. É Lula ou Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é o Bolsonaro. Não é nada de moderado, nada de diferente. Flávio Bolsonaro, a gente pode considerar que é o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não está ali presente, está preso, né? E o Flávio Bolsonaro recebe ordens. Então, assim, você tem desenhado os protagonistas e tem desenhado até os figurantes, cara. E vocês acham que estão numa democracia. E vocês acham que vocês podem eleger quem vocês quiserem. Bicho, democracia burguesa, só quem ganha eleições, ó, quem tem muito, muito capital. E com isso, claro, a força política. Beleza. E aí vem meu descontentamento. Eu terei que votar, serei obrigado a votar no Lula, né? Caso fosse esse desenho, né? Caso concretizar esse formato, né? E então, assim, se não tem nada oficializado, como é que, e se o povo é que escolhe, como é que o PIG já desenhou as eleições, certo? Já pintou os protagonistas e os figurantes das eleições. E pior, o Globo falou isso nos debates, tá? Nos debates, não é só na candidatura, não. É que o cara vai lá para os debates já fazendo esse papel, já fazendo esse teatrinho, já tendo essa função do Padre Kelmon. Vocês lembram do Padre Kelmon? Um padre falso que foi lá, né, e tentou avacalhar a porra toda. E quem vai fazer esse papel do Padre Kelmon é o Aldo Rebelo. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que, a gente nunca vai combater o bolsonarismo. As sementes do bolsonarismo foram plantadas em 2018. O cara politizou quase a metade do Brasil, né? Politizou para ser reacionário, para ser de direita, para ser da extrema direita, né? Para derrubar o STF, politizou para pedir intervenção militar, certo? Politizou a ensinar a ter ódio da esquerda. Tudo isso foi politizado. Basta você ver o proletário, né? O proletário de direita, o famoso pobre de direita. E nem proletário é pobre, né? Pobre. Tem classes, né? Mas do trabalhador que mais tem uma renda melhor até o trabalhador que tem menos renda, né, do mais pobre, muitos ali, a maioria são de direita, certo? E são politizados pelo PIG, né, e pelas igrejas neopentecostais. E lembrando aqui, por isso que eu acho que é um delírio do campo progressista, um delírio total, falar que a gente vai botar maioria, vai eleger maioria no Congresso à esquerda. Vai fazer o Congresso deixar de ser de direita, maioria direitoso, para se transformar majoritariamente de esquerda. A gente não tem público para isso, não tem eleitores para isso, não tem massa para isso. Enquanto não houver politização e consciência de classe, acabou. E eu acho que é o seguinte, não basta politizar e não politiza o governo só em época de eleição. Por mais que eles falam que tentam politizar, eles não politizam. Tanto que está explicado, que vocês veem em todas essas eleições, que conseguem eleger o Lula e ao mesmo tempo, essa galera que vota no Lula, muitos vão votar no deputados e senadores de direita, sabe? Muitos nem sabem quem votam, muitos pegam o panfleto no chão e falam, pô, vou votar nesse cara aqui, entendeu? Não conheço ninguém, para mim é tudo uma mesma merda, político é tudo
é tudo igual, tudo bando de ladrão, não sei que porra é de esquerda, direita. Então, pô, o Lula, estão falando aí que é um grande cara, que é o grande estadista e tal, mas, pô, vou votar naquele cara ali, entendeu? É isso, cara. O voto no Brasil é muito mais, a maioria é personalíssimo do que um voto consciente, né? Politizado, ideológico. Eu acho que esse governo falhou miseravelmente e muita gente especialista, principalmente fundadores do partido desse governo, falam isso. Falharam miseravelmente em não politizar o povo, em não tentar entrar nas redes sociais com toda carga possível, com maior frequência possível. Olha, o governo está fazendo isso, o governo está fazendo isso, o governo está fazendo isso, e isso é importante, e isso é não sei o quê, sabe? Nós precisamos ir para a rua, defender nossa soberania contra a escala 6x1, precisamos ter uma liderança dentro da esquerda, precisamos de liderança de militância, precisamos jogar o povo na rua. O povo na rua só vai quando a mídia lança uma coisa. Quando uma coisa é muito, como é que fala? Midiática. Né? Quando atinge a nível midiático, né? Estrondoso, aí sim a galera vai pra rua. E nem assim conseguem encher a rua. Mesmo a galera do governo conseguiu fazer isso com os protestos, com as manifestações. Né? Foi fracasso total. Tanto as manifestações bolsonaristas floparam, mas de esquerda também floparam. E a esquerda tem a máquina na mão, não é isso? Amigo e amiga, se você acha que o bolsonarismo vai morrer só prendendo o Bolsonaro durante um tempo, né, temporariamente, porque ele não vai ficar nem a metade ele não vai ficar nem metade do que ele foi penalizado, né, da pena dele de 27 anos. Ele não vai ficar nem a metade da sentença, né? Então, mais uma vez, não acabou o Bolsonaro, o bolsonarismo, e agora vocês vão ver isso por muitas décadas, certo? Por muitas décadas. E eu vou explicar uma coisa para vocês. A mídia e essa galera cirandeira fala muito em polarização. Polarização real são dois tipos de polarização. Uma é quando você tem a burguesia disputando com... Só um momento. A burguesia disputando contra a classe trabalhadora. Isso você tem uma polarização real. Quando a burguesia perde, né? Quando ela perde, isso sim é uma polarização. Só que a burguesia, com todos os chefes de presidente, de chefe do executivo, com todos os presidentes, nunca perdeu. Seja com Itamar, Sarney, Temer, Collor, Lula, Dilma, Bolsonaro, todo mundo. A burguesia nunca perdeu. E tem outro tipo de polarização que é direita contra a esquerda. Aqui você não tem uma direita. Aqui você tem uma extrema-direita, que ela é golpista, que ela é entreguista, que ela é lesa-pátria, que ela quer que um outro país invada o nosso país, que ela quer entregar nossa soberania e nossas riquezas para os outros países, né? De extrema-direita, totalitária e que clamam por uma ditadura militar. Isso não é direita, tá? Isso não é direita. Isso é extrema-direita. Não temos uma direita. E do outro lado, a gente não tem uma extrema esquerda, né? Uma polarização seria uma direita ou uma extrema direita com uma extrema esquerda. Não existe extrema esquerda nas eleições burguesas e nem vai existir, tá? Pelas vias democráticas, não vai existir, porque isso não é democracia, certo? Então, seria uma polarização real se fosse um campo da esquerda, né, contra a direita. Acabou. E eu gosto muito de comparar essa ditadura com a ditadura estadunidense.
né? Que só te dá... Nos Estados Unidos você tem vários partidos, só que é bipartidarismo. Só 2 partidos podem vingar. É o Democratas e o Republicanos. São 2 partidos de direita e que os democratas se disfarçam ou se fazem de esquerda, e não é de esquerda. E aqui eu também falo que aqui a gente só tem quase direita, né? Não tivemos governo de esquerda, nunca na história, assim, nessas últimas décadas, né? Não temos um governo de esquerda, nós temos um governo de centro-direita, um governo populista de centro-direita. É isso. Você acha que você vive numa democracia? Você acha que o Brasil consegue evoluir com uma força reativa contrária à democracia? Você acha que um país pode progredir trazendo benefícios temporários que podem ser revogados por um outro governo? Você acha que o país pode evoluir com uma ameaça do facho, uma ameaça de uma ditadura militar na nossa goela a cada 4 anos? Você chama isso de democracia? Você chama isso de liberdade? Eu não considero. Os jovens talvez não entendam o que eu estou falando aqui. Os jovens devem achar que estão sendo politizados, eles devem achar que o governo é o suprassumo da esquerda e que é o que temos para hoje, etc, etc. Né? Que é o melhor que a gente pode ter. Né? E o jovem acredita que é uma polarização real. Né? E não é. Certo? Agora, o cara mais velho que vai assistir esse vídeo, ele vai ver, pô, realmente, passamos por uma ditadura militar, 20 anos de ditadura militar, redemocratização, direta já, e por aí vai. Né? Era uma esquerda raiz ali para combater aquela ditadura, cara, de 20 anos. Hoje a gente não tem essa esquerda. A gente não tem, essa esquerda morreu. Essa esquerda morreu, tanto que não é capaz nem de combater o bolsonarismo. Não estou falando nem da extrema-direita toda. Só do bolsonarismo e dessa galera evangélica. Né? Ao contrário, eu acho que o governo ele precisa dessa galera facho, né? Que compõe uma boa parte dos nossos eleitores do país. É isso, quero saber o que vocês acham, comentem aí embaixo, não esqueçam do like para dar aquela força. Olha, Aldo Rebelo representa o bolsonarismo, tá? Só para deixar bem claro. E eu também não tô podendo fazer o vídeo do Bibi Netanyahu, se ele tá vivo ou se ele tá morto, porque é complicado, né? Eu vejo que muita gente não tá fazendo e a plataforma com certeza não vai deixar eu fazer. Se eu pudesse, eu juro para vocês, eu só falaria de geopolítica e desse assunto do Oriente Médio, sabe? Eu só falaria disso, porque é isso que eu entendo. E eu só falaria disso, mas eu não posso fazer isso. Né? Eu já recebi uma punição, toda vez que eu tento entrar nesse assunto aqui, eu sou impedido, tá? Só para deixar bem claro. Então eu procuro fazer em outras plataformas, no Face, né? E muito em breve no Instagram, mas provavelmente no Instagram vai ser mais sobre a minha carreira musical. Obrigado por assistir, tamo junto na luta. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, ajuda no engajamento, entregar esse vídeo aí a mais pessoas. Valeu, falou.